Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Pessoal, hoje resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Recentemente eu fiz um sarau literário na Livraria Cultura. Para quem não conhece, o sarau é uma live que eu faço semanalmente em todas as redes, aqui no Instagram e no TikTok, mas tive a honra de fazer na Livraria Cultura no formato híbrido, né? Era presencial, os clientes da loja participaram e também fiz ao vivo, vou até deixar o link, quem quiser conferir. E no sarau, geralmente eu falo aí das minhas leituras, né, atuais, futuras, e só que como esse era um sarau diferente, eu quis trazer algumas dicas para quem quisesse começar os clássicos. E apesar de que eu tô mais ou menos repetindo o que eu falei no sarau, vamos lembrar que o sarau é uma live, né, não tem cortes. O sarau durou praticamente 1h30, então eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais sucinto e até mesmo variei um pouquinho as dicas, então venho aqui neste vídeo indicar 10 clássicos para você que quer começar, ou mesmo você que já é experiente. Não tenho dúvida de que vai gostar destes grandes clássicos da literatura e que são também curtos, né, sucintos. Mas Marcelo, só tem 9 aí? Pois é, pessoal. Um deles que eu estou indicando aqui está emprestado, então na edição eu vou pedir pro nosso editor, Marcelo Apson, colocar aí pelo menos uma foto. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos, às 17 horas. Deixe sua curtida. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço o seu apoio. Pessoal, dentro dessa pergunta, por onde começar os clássicos, que é uma pergunta que eu recebo bastante, existe outra subpergunta que é por onde começar os russos. Então, por que não já resolver esta questão? E aqui tenho 3 indicações para você que quer começar os clássicos russos. E ainda dentro de tudo isso tem aí mais uma pergunta que é por onde começar Dostoiévski. Mas vamos primeiro pelos russos aqui, né? Eu gosto de indicar primeiramente o Gogol e temos aqui o Capote e Outras Histórias. A minha obra favorita do Gogol é Almas Mortas, mas é um calhamaço, assim, né? Muita gente até vai perguntar, poxa, Marcelo, mas por que você não indicou obra tal? Bom, aqui são 10 dicas, né, pessoal? E não são as únicas, evidentemente. Inclusive, comente aí embaixo quais são as suas. Sempre legal a gente dar mais dicas pro pessoal aqui. E eu recebo muitas dicas valiosíssimas de vocês. O Gogol pode ser considerado o pai do realismo russo, né? Antes do Gogol nós tivemos o Pushkin, mas o Pushkin fica num gênero talvez ainda um tanto romântico, e o Gogol foi talvez o primeiro realista russo, influenciando fortemente Dostoiévski e Tolstói, os grandes nomes atuais, né, da literatura russa. Já não atuais, mas assim, é o que a gente mais escuta, né? Quando vai se falar de literatura russa, se pensa imediatamente em Guerra e Paz, né, e Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov. Mas esses grandes autores foram fortemente influenciados pelo Gogol. E o que eu acho mais legal do Gogol é que talvez contrariando a sua possível expectativa, ele é muito hilário. Então você vai se divertir muito, assim, né? O Gogol ele tem um tom satírico muito forte. E aqui nós temos um livro de contos, né? Então é uma coisa bem, né, palatável. Temos aí o Capote, que é o primeiro conto, que é simplesmente sensacional. Ele tem umas 40 páginas, ele vai tratar de Akaki Akakevich, um funcionário do baixo escalão russo que desesperadamente precisa trocar o seu capote. Eu fiz resenha deste conto, eu não cheguei a fazer resenha dos outros contos, mas eu li ele, só não li o último conto aqui, tô confessando meu pecado literário aqui, falta eu ler o último, que é Vi. Mas eu li todos os outros, né? O Nariz, Diário de um Louco, Noite de Natal, são excelentes, você dá ótimas risadas. O Gogol ele flerta muito com o surrealismo, e o Nariz, um barbeiro vai arrancar o nariz de um cliente, vai ter que devolver esse nariz para ele. Então você vai dar boas risadas. Esse O Capote tem algo de fantasmagórico, mas assim, nada de terror, você simplesmente vai dar muitas risadas. Mas evidentemente que atrás de todo esse humor existe uma forte crítica social e aquele realismo, né? O foco nas baixas classes sociais, coisa que talvez no romantismo, né? A gente tem personagens demasiado burgueses ou até aristocratas, né? A gente tem aquela idealização de sentimentos, do amor, né? Até da tristeza, mas não é uma coisa muito real, né? Se a gente pensar assim, o pobre, ele não consegue se dar o luxo de ficar em devaneios o dia inteiro sobre o amor, né? Não é a realidade russa e também não é a realidade brasileira e de diversos outros países. Então o realismo foi um movimento que foi ganhando força, não só na literatura, mas também na arte, né? Vários
várias obras de arte começaram a retratar a vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues. Então eu acho um ponto de partida muito legal. O Gogol é um caminho sem volta, você vai querer ler outras obras dele, e se você quiser depois enfrentar o calhamaço, tem Almas Mortas, que também é hilário e é um dos grandes clássicos da literatura. Fortemente indico. Ah, Marcelo, eu queria ler Tolstói. Bom, eu sempre dou essa indicação, perdoe quem já está vendo pela 15ª vez, mas não tem como não indicar, né? A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Nabokov diz que essa é uma das grandes obras da humanidade. E olha só, gente, isso aqui você lê em 1 ou 2 tardes, assim. É um ótimo ponto de partida para quem nunca leu Tolstói, ou quem já leu alguma outra obra dele, até mesmo Ana Karenina, o Guerra e Paz, mas não leu A Morte de Ivan Ilitch, leia A Morte de Ivan Ilitch, apenas em 1 ou 2 tardes. Porque eu acho que justamente aí reside a genialidade do autor, né? Ele conseguiu criar uma obra extremamente potente com poucas páginas, é um enorme desafio isso, né? E aqui temos um tema universal, que é o tema do tempo perdido, né? Esse Ivan Ilitch teve uma carreira brilhante, mas para isso ele sacrificou o seu matrimônio, o seu contato com os filhos, né? E aqui ele está no leito de morte. Na verdade ele já morreu, como não é nenhum spoiler dizer que Ivan Ilitch vai morrer ou já morreu. A questão é que o livro começa no funeral dele, mas obviamente que a gente vai ver o que foi a vida dele em vida, né? Perdoe o pleonasmo, mas assim, o livro começa com a morte dele, mas ele vai traçar uma biografia desse Ivan Ilitch e especialmente as suas reflexões, né? O seu arrependimento, é isso que é tão chocante assim, né? Como que no fim da vida ele vai tendo aquela visão de que de repente ele não viveu como se deveria ter vivido. Então fortemente indico. E a subpergunta que eu falei, né? Todo mundo fala, Marcelo, por onde começar Dostoiévski? Que também entra nos russos e também entra nos clássicos, e por isso estou incluindo aqui o Duplo. Também recomendo O Jogador, eu tenho resenha dessas duas obras. Eu vou colocando as resenhas que tem aqui, tá? Vou colocar nos links aqui da descrição, quem quiser conferir, porque aqui eu vou só dar uma prévia. Esse O Duplo é muito interessante, viu, pessoal? Foi uma das primeiras obras que o Dostoiévski lançou, e realmente ele tem uma abordagem muito diferente de todas as outras do autor, porque assim, nos grandes calhamaços, né, o Dostoiévski vai sempre confrontar aquela questão de fé e ciência, crença em Deus versus ateísmo, né? Niilismo versus teísmo. E aqui não é uma obra tão existencial, nesse sentido, na verdade não é nada existencial. Essa aqui é uma obra que eu diria que poderia tratar talvez de uma espécie de esquizofrenia, e muito, muito interessante. Freud disse que Dostoiévski foi o primeiro psicólogo da humanidade. Não é difícil a gente ver o porquê. Aqui temos Yakov Gulyatkin, de novo um funcionário do baixo escalão russo da burocracia, muito em linha do Capote. Aqui há uma inegável influência de O Capote de Gogol, por isso eu acho legal vocês lerem também O Capote e depois essa obra, O Duplo. Esse Yakov Gulyatkin, ele quer desesperadamente ascender socialmente, e a gente logo vê que ele é uma pessoa um tanto excêntrica, assim, né? Por um lado, muito tímido socialmente, e por outro ele tem uma grande ambição. Isso vai gerar um conflito interno nele, e a personalidade dele vai cindir em dois. Ele vai criar um duplo, ele vai começar a ver um segundo Goliath, que é tudo que ele não é o que ele gostaria de ser, o seu desejo mais íntimo. Olha, né, que cunho psicanalítico, né? Ele começa a ver talvez o seu desejo se materializando na frente. Só que ele começa a rivalizar com esse duplo, né? É engraçado, tem um tom tragicômico, eu diria aqui, né? Muito na linha do Gogol, porque o Gogol também, ele tira sarro das personagens, mas também é o realismo, é trágico, né? A gente ri e chora ao mesmo tempo, né? É um pobre coitado esse Goliath. Mas esse duplo vai ser tudo que ele não é, desenvolto, assertivo, né? Porque ele é uma pessoa muito tímida socialmente, ele tem uma fobia social, e esse duplo obviamente vai levá-lo à loucura, né? Ele vai começar a ficar com raiva dele e tudo mais, e vão passar os dois por muitas e muitas situações, e a gente fica até se perguntando, mas esse duplo é real ou não? Porque ele interage com as outras personagens, e Dostoiévski deixa isso no ar. Foi uma obra muito prazerosa, ela é bem diferente do Dostoiévski, assim, que a gente conhece, existencialista e tudo. Foi um dos primeiros romances dele, foi incompreendido na época, mas eu acho que é uma boa porta de entrada. É lógico, se você não tiver medo, entre aspas, de calhamaços e quiser começar por um deles, eu recomendo fortemente Crime e Castigo. Mas se você quer conhecer o Dostoiévski, temos aqui o Duplo, também recomendo O Jogador, que vai também em outra linha completamente diferente, vai tratar do vício do jogo, mas mais do que do vício do jogo, ele realmente conta uma trama de uma família, digamos, estendida ali, com um tutor, enteados e tudo mais, né, e uma vovó muito engraçada. Também é um livro que você vai dar certas risadas, e não tem todo esse tom existencialista do Dostoiévski, o que é uma pena, mas também é uma obra mais curta, de novo, mais palatável, né, para quem quer começar. Eu recomendo tanto O Duplo como O Jogador. Gente, eu geralmente não faço isso de recomendar uma obra que eu ainda não terminei, mas eu tô simplesmente amando esta obra,
e estamos no mês do orgulho, mas de todo modo eu tô gostando tanto dessa obra que eu provavelmente vou terminá-la em breve e vou fazer uma resenha completa, inclusive em honra ao mês do orgulho. Temos aqui o Quarto de Giovanni de James Baldwin. James Baldwin era um escritor negro LGBT, aqui temos acho que uma foto dele aqui atrás. E eu tô simplesmente amando essa prosa do autor, que ela é extremamente reflexiva. Eu acho que é muito legal como ele levanta a pauta LGBT. Eu ainda tô na metade para dizer se vai haver episódios de discriminação ou não, mas a gente logo vê uma discriminação implícita, né? O protagonista, David, tem dificuldade em se aceitar LGBT, ele sente muita culpa em tudo isso, né? Então, por mais que talvez não haja, eu não sei, não cheguei até o fim, algum episódio mais contundente de homofobia, a gente logo vê que a personagem sofre com a pressão social, assim, né, de não se confessar, de que tudo isso é errado, né, e é triste falar isso, mas as prosas tristes sempre dão não sempre, mas geralmente dão bons textos, né, dão bons romances. E o que eu acho legal é justamente isso, que ele traz a pauta, mas ao mesmo tempo você vê que o livro não é exclusivamente sobre a pauta, ele tem aí um existencialismo, ele tem uma prosa muito reflexiva, meditativa, até nihilista eu diria, assim, um tanto desanimada com a vida em geral. E bem ou mal, né, essas personagens, narradores que são mais desanimados com a vida nos levam a reflexões muito profundas, né. Evidentemente ninguém deve buscar a depressão, não sei nem se existe esse termo assim, né, ou se focar, vamos dizer, no lado negativo da vida, mas eu acho muito salutar a gente entrar nessas reflexões. E aqui temos a história de David, um jovem nova-iorquino que vai viajar para Paris, vai morar lá sozinho. Ele está aguardando a decisão da sua namorada. Ele pediu-a em casamento e ela foi para a Espanha para meditar sobre o assunto. E neste ínterim que ele está em Paris e a namorada na Espanha, ele vai conhecer Giovanni, um belo garçom de um bar, pelo qual ele vai se apaixonar. E justamente eu tava lendo a conversa entre eles, e é tão profunda, gente, que a gente fica maravilhado, assim, né? Estavam conversando sobre aquelas guerras de países, assim, né? Tipo, qual país é melhor, pior, né? A América versus França, né? Apesar que o Giovanni é italiano, e também os italianos vão entrar nessa briga também. Então tava interessante, assim, né, os estereótipos, né? Mas mais do que isso também, esse David vai ter conversas existenciais com um tal de amigo Jacques. Esse Jacques estava falando por que a gente nunca fica no paraíso, né? O paraíso é algo efêmero na vida. E aí temos que lutar contra duas dores, o de lembrar do paraíso e o de esquecê-lo. Então é muito interessante, tá? Eu tô gostando bastante, deve sair uma resenha em breve em honra ao mês do orgulho. A obra é ambientada em 1950, em Paris. Eu adoro enredos assim, dessa década, né? Do jazz, né? Não sei... Toda a cultura da época eu acho fascinante. Quanto às distopias, eu sempre indico o Fahrenheit 451. Pô, Marcelo, em 1984 é 10 vezes melhor. Eu não li, gente, pode ser que seja, tá? Mas eu só, de novo, eu recomendo geralmente o que eu li. Eu não posso recomendar 1984, se eu ainda não li. Eu já comprei, tá? Não se preocupem, quem sabe esse ano ainda, com tanta pressão que me faz, eu devo ler em breve. Eu sei que vai ser uma boa obra do George Orwell. Eu já li A Fazenda dos Bichos e simplesmente adorei, né? E eu li pra escola faz anos e anos, até releria pra fazer resenha aqui no canal. E tenho certeza que eu vou gostar de 1984. Mas eu gostei muito de Fahrenheit 451, por isso que eu indico. Uma obra curta aqui do Ray Bradbury. Reza a lenda também, que acho que ele escreveu numa sentada só essa obra. E aqui teremos uma realidade distópica, onde os bombeiros, ao invés de apagarem as chamas, eles vão propagar as chamas. Como assim, Marcelo? Sim, as casas são dotadas de tinta anti-chama e o alvo das chamas são os livros. É uma alusão à censura, né? Então os bombeiros querem eliminar todo tipo de opinião dissidente, né? De livros e tudo mais. É uma alusão às censuras que haviam na época, né? Isso aqui foi escrito em meio ao macartismo, de um lado, e a União Soviética do outro, né? Dois regimes totalitários. Então imagino eu que seja uma crítica a esses regimes. Outra coisa muito interessante é que Ray Bradbury previu uma época em que essa censura nem seria necessária. As pessoas estariam tão conectadas nos aparelhos eletrônicos, nas TVs, né? Ele não imaginou os smartphones, mas ele imaginou as TVs e uma espécie de internet
que as pessoas iam virar uma espécie de zumbi e elas não iam ter interesse em ler livros. Então, na verdade, tudo isso vai ficando meio obsoleto ao longo do livro, ao passo que as pessoas estão tão presas nas telas que eles perderam interesse na cultura. E não só isso, como eles obviamente vão virar massa de manobra. Então eu achei sensacional que isso aqui foi escrito em 1950. Para mim isso é o ápice da genialidade, por isso que eu tanto indico aqui Fahrenheit 451. E aqui temos a história de Guy Montag, né, um desses bombeiros, que ele vai naturalmente questionar por que ele está fazendo tudo isso e ele vai começar a guardar livros, né? Então já podemos imaginar aí que vai dar um enredo interessante, ele vai começar a se rebelar contra o sistema e vai começar a ver como tudo isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, a esposa dele vai caindo nas garras do sistema, ela vai ficando tão conectada nas telas que começa a dar medo, ela começa a virar um zumbi do Last of Us, assim. Então, fortemente indico, tá? Em seguida, temos aqui um clássico japonês, O País das Neves, de Yasunari Kawabata. Gente, o Kawabata, eu não sei, eu não li toda a obra dele, mas todas que eu li são curtinhas, tá? Ele vai trazer fortes elementos culturais japoneses, ele vai ter enredos sensuais, sim, amorosos, né? Casos amorosos, tudo entremeado com esses elementos culturais japoneses. Então eu achei tudo muito interessante, né? Não é aquele enredo de muita ação, né? Mas também ele tem suas reviravoltas, especialmente amorosas, né? E aqui temos o caso de um homem casado com uma geisha. O homem mora em Tóquio, ele vai visitar essa geisha no tal do País das Neves a cada tanto tempo, né? E eles têm um caso amoroso. E aqui vai explicar como funciona o sistema de geishas. As descrições das paisagens de Kawabata são lindas, a prosa dele é muito poética, então é uma leitura muito agradável. Esse é o tema principal dele, uma prosa poética, gostosa de se ler, uma leitura curtinha. Então, para quem quiser conhecer elementos culturais japoneses, eu já fiz algumas resenhas aqui do Kawabata, tô devendo uma também aqui que nós lemos com o nosso clube de leituras e eu ainda não fiz a resenha aqui, mas deve sair em breve, que é Miyutsurusu. Mas aqui já fiz pro canal aqui o País das Neves, A Casa das Belas Adormecidas. Acho que só essas duas por enquanto, tá faltando a terceira que é Miyutsurusu. Tô tentando lembrar se tinha mais alguma obra dele que eu li. Mas é sempre muito agradável ler Kawabata, é sempre um prazer. E você acaba tendo esse banho de cultura japonesa, que eu acho sensacional. Eu sou fascinado por cultura oriental. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando trazer aqui um tema em cada clássico, né? E esse aqui tem feito bastante sucesso. Eu fiz resenhas nas outras redes também, com muito engajamento, assim, né? E esse é um clássico sobre saúde mental da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. E desde já eu deixo aqui uma pequena advertência que vocês muito bem me trouxeram. Essa é uma obra sobre saúde mental, mas ela contém gatilhos, tá? Porque aqui a gente vai acompanhar uma depressão de perto. Então, assim, quem sofre de saúde mental, peço cuidado, de repente consulte com seu psicólogo ou psiquiatra se é uma boa ideia ler esta obra, ok? No mais, só posso dizer que é uma excelente obra, muito interessante. Eu acho essencial que quem puder leia esta obra, porque ela vai nos conscientizar do tema de saúde mental, especialmente porque esta é uma obra muito autobiográfica, né? A Sylvia Plath sofria de saúde mental e infelizmente ela faleceu em decorrência da sua condição. Então é uma obra que vai ter elementos muito pessoais. É a única obra de ficção que ela escreveu. Acho que ela escreveu diários, poemas também, mas quanto aos romances este é o único. E aqui temos Esther Greenwood. Tal qual a autora veio de Boston para Nova York. E aqui Esther Greenwood é uma jovem que vai conseguir o emprego dos sonhos numa prestigiosa revista de moda. E ela tá na flor da idade, né, lá pelos 20 anos, se eu não me engano, 19, 20, faz um tempo que eu li essa obra. Mas ela vai estar em Nova York com as amigas, né, vai conhecer rapazes, tudo que a gente pode imaginar que uma garota dessa idade gostaria de fazer, né, e tá numa revista de moda, um emprego legal e tudo mais. Mas aqui a gente vai ver que a depressão, ela, por um lado, obviamente que tem causas, digamos, ambientais, por outro, ela é um pouco, tem componente genético, né? Não há necessariamente uma causa específica, ela pode acometer qualquer pessoa. Acho que essa é uma das mensagens da obra. E até mesmo aquelas que estão indo bem na vida, estão felizes, estão tendo tudo que poderiam desejar. Aos poucos, esta Esther Greenwood vai desenvolvendo essa depressão e vai perdendo a vontade de participar na vida em geral, né? Ela vai se retirando da vida, né? Das relações sociais, das amizades, do trabalho. Tudo isso vai ficando penoso para ela. É como diz o nome aqui, a redoma de vidro, vai se formando uma redoma de vidro onde ela não consegue escapar da nuvem dos pensamentos dela. Então é muito real, né? Muito pesado, tá? Portanto, cuidado quem tem gatilhos. Mas também é uma obra da libertação feminina. A Esther quer questionar esse status quo da sociedade, que a mulher ela tem que casar, servir ao marido e ter filhos.
De novo, eu faço essa ressalva, nada de errado em quem queira, a mulher que queira isso, ela não deve ser discriminada, uma mulher que quer ser dona de casa, obviamente que é o direito dela, mas temos que entender que na época as mulheres não tinham esse poder de escolha, de ter uma carreira e viver uma vida solo, ou uma união estável, sem filhos, né? E aqui ela vai ter esse desejo, que era algo revolucionário para a época. Então eu acho que é uma obra muito interessante. A prosa da autora, se você estiver se perguntando, é muito simples e direta e ao mesmo tempo poética. Então é uma prosa muito envolvente, você não vai se perder nas palavras, você vai se perder no sentido de se desconectar da nossa realidade e entrar na prosa da autora. Mas de maneira alguma é uma prosa confusa, muito pelo contrário, eu gostei bastante, tá? Então altamente indico. De novo fica a advertência dos gatilhos, A Redoma de Vidro Silva Plath, também tem resenha aqui no canal que eu vou deixar aqui. Um clássico sobre a amizade, muita gente me pergunta, Marcelo, eu quero uma história de amizade. Então As Brasas, você tem que ler, é um livro que eu lembro que eu li, ó, ele é curto, mas não é nem tão curto assim, eu li ele tipo em uma tarde ou duas, porque ele simplesmente me pegou assim de jeito, né? E aqui é um monólogo, por incrível que pareça, e esses monólogos nos surpreendem, pessoal. A gente pode pensar que monólogo é uma coisa chata, uma personagem só falando, mas depende, pessoal. Quando a personagem fala bem, a gente fica sentado e escuta que nem uma criança, né, numa peça de teatro. E aqui temos As Brasas, de Sándor Márai, escritor húngaro, e temos aqui a história de Henrik, um general reformado do exército austro-húngaro. Ele está no seu castelo, ali no alto dos Cárpatos, isolado. E esse Henrik já viveu a vida toda, né? Já está meio que, né, se aproximando do fim, assim. Ele está bem, de saúde, nada de errado. Ele tem acho que mais de 70 anos. Só que ele tem uma vida muito solitária no castelo. Ele era casado com Cristina e ele também tinha uma grande amizade com Conrad, amigo de infância. Fizeram colégio militar juntos. Mas 40 anos antes eles tiveram um incidente na propriedade do próprio Henrik, na floresta ali do castelo. Eles estavam caçando veados e, em decorrência desse incidente, ficaram 40 anos sem se falar. 40 anos, pessoal. E agora eles marcaram o reencontro 40 anos depois e vão passar limpo tudo o que aconteceu ali. Mas quem vai falar é o Henrik, porque nesses 40 anos ele já fez todas as contas, já meditou sobre todo o assunto, tudo o que ocorreu 40 anos antes. Mas ao mesmo tempo ele vai nos dar palestras de antropologia, natureza humana. É simplesmente fantástico. Eu adoro essas personagens mais idosas e sábias, né, que vão nos dar essas lições de vida, aforismas e tudo mais. E aqui é um prato cheio, mas ao mesmo tempo tem aí um ritmo muito bom a obra, ok? Você não vai ficar entediado, acho que muito pelo contrário, a gente fica querendo, se mordendo, querendo saber o que aconteceu, e mesmo depois que você sabe, ainda tem muita coisa a ser dita, analisada, né? E todo o cerne da obra é o que é uma amizade. O que é uma amizade de verdade, né? De verdade mesmo, né? E digamos que um fez um grande mal pro outro, não deveria uma amizade, em nome dela, perdoar isto, né? Então, questões muito profundas aqui, muito interessante. Do pouco que eu li até agora sobre o tema amizade, essa é a minha melhor indicação. Finalmente, aqui temos A Peste, de Albert Camus. O Albert Camus é o pioneiro, digamos assim, né, do absurdismo, uma espécie de tese nihilista, onde já que não há um Deus, segundo Albert Camus, a vida não tem sentido, a vida é um absurdo, a gente é frequentemente vítima das circunstâncias ambientais, mas ele tem sempre um quê positivo, de que a gente pode fazer o melhor frente ao absurdo e a gente pode atribuir sentido à vida, né? Mesmo que ela não tenha um sentido intrínseco, a pessoa pode dotá-la de sentido. Tem O Estrangeiro também, que eu já li e gostei muito, mas francamente, assim, em termos de romance, né, de literatura, eu gostei mais de A Peste, e esta é uma obra que eu li inclusive em meio à pandemia, e aliás é uma obra que não só eu, mas muita gente teve a mesma ideia. É uma obra que vendeu muito na pandemia, ela disparou de vendas porque acho que as pessoas estavam buscando um referencial literário, né, sobre o que estavam passando. E aqui temos um surto fictício de peste bubônica, mas ele é baseado num surto real na Argélia, né? Que ele é nascido lá, em Oran. Esse foi o meu primeiro contato com o Camus. E aqui temos o protagonista, o Dr. Bernard Krier, que ele tá lá em Oran, e evidentemente essa peste vai começar, o surto e tudo mais. E a gente vai se identificar muito, né, com as passagens, os lockdowns e tudo mais. A gente passou por isso, mas a gente vai ver que aqui era muito pior. Sei lá quantos anos atrás não se tinham os recursos que tinha hoje na medicina, mas mais importante do que isso, as comunicações, né? Aqui temos uma personagem, o jornalista Rambert, que ele é parisiense.
Ele deixou, inclusive, acho que uma esposa ou noiva ou namorada lá, agora eu não lembro, faz muito tempo que eu li a obra, mas ele está incomunicável com ela, né? Não tem WhatsApp e mesmo cartas, né? A cidade estava em lockdown, então, né, coitado, ele ficou preso ali, ele queria desesperadamente sair para falar com a sua esposa, namorada, e não podia, né? Então, de novo, o absurdismo, né? Ele veio lá fazer uma reportagem em Orã e, de repente, ele está preso lá, ele não queria estar lá por mais do que alguns dias, né? E acaba ficando por muito tempo. Temos Jean Taroux, ele vai construir um diário durante toda essa pandemia e ele vai dar suas observações sobre tudo. Eu acho assim muito legal como o autor ele entra tanto no nível micro, né, o universo interno das personagens, cada personagem tem muita personalidade, né, a gente se condói com as dores de cada personagem e ao mesmo tempo ele tem esse aspecto macro, onde ele vai analisar a sociedade como um todo frente à pandemia, né. Como é que os humanos vão reagir frente a situações de crise, né? Um tema muito explorado também por Saramago, né? Vamos botar todo mundo na panela de pressão. O que vai acontecer aí? A gente vai ver o mal das pessoas ou o bem? E a resposta é sempre os dois, né? E eu achei muito legal. É uma obra que tem um ritmo também muito bom e ele vai exprimir esse absurdismo, acho que de uma maneira mais literária, né? Assim, não tão técnico-científica, né? Assim, uma maneira mais divertida, diria. Esse Bernard Guier, ele é ateu, né? Ele é uma espécie de alter ego, talvez, do próprio autor. E a gente vai ver muito essa dialética, né? Ateísmo-teísmo, né? O teísmo representado por um padre, Panelu, que vai dar um grande sermão, muito bem explorado aqui pelo autor, sobre o porquê que está ocorrendo essa peste, a necessidade do arrependimento. E, evidentemente, que o Camus vai jogar muito com esse absurdismo, a aleatoriedade da vida, né? Das circunstâncias, e querer um pouco provar o seu ponto ateu, mas de novo ele tem sempre essa vertente mais positiva através das personagens. As personagens, algumas se desesperam, claro, né, nós somos humanos, mas sempre tem uma tonalidade mais positiva de que assim, vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que sai disso, né? Não sabemos ali, mas estamos aqui, vamos, e mesmo que a gente tenha pouco impacto, talvez, né, individualmente, vamos lá, né? Vamos fazer o que nos cabe, o que nos compete. Então eu altamente indico a Peste, também tem resenha, os links estão todos aqui embaixo. Por último, não menos importante, vou pedir para o nosso editor aqui colocar em algum dos lados aqui, onde ficar melhor no vídeo, né, o Incidente Antares, do Veríssimo. Eu li no começo desse ano, Incidente Antares, foi uma grata surpresa, né, nos clássicos brasileiros, e é uma obra muito divertida, tá? Tanto é que eu já emprestei para outra pessoa, que eu fiz questão de que ela conhecesse essa obra. Até falei isso na resenha, se eu não me engano, que eu nunca fiz tanta propaganda de uma obra no Instagram quanto essa. Eu peguei trechos e mais trechos e mais trechos ali, né? E é muito legal porque, assim, é uma obra primeiramente muito instrutiva. Ela vai passar por vários e vários períodos da história do Brasil, desde a Guerra do Paraguai até a época pré-ditadura, Getúlio Vargas, enfim, ele vai ali até o Jango, né? Antares é uma cidade fictícia, mas ela fica situada numa geografia real, né? Lá próximo de São Borja, próximo da fronteira da Argentina, né? Isso é muito explorado pela obra. E a gente vai acompanhar uma saga de famílias, né? A família Vacariano e a família Campo Largo. Essas famílias são evidentemente rivais. Elas vão viver esses períodos da história do Brasil. Então, né, na Guerra do Paraguai, eles vão ter membros familiares que vão participar, vão voltar aleijados, alguns vão voltar em caixões, né? Então, a gente vai respirar o ar da história do Brasil. Tudo isso, por incrível que pareça, com um ar muito cômico, muito satírico, né? Me lembra o Gogol, assim, né? O Veríssimo, ele tem um tom irreverente, muito legal, que a gente dá altas risadas. Então é uma obra muito divertida e instrutiva ao mesmo tempo. E uma história sensacional que ele vai construindo, é um calhamaçozinho, mas eu li muito rápido, viu, pessoal? Porque eu simplesmente adorei. E temos aí, só na metade da obra, um fantástico, né? Um realismo mágico, muito interessante, que nessa cidade de Antares, em determinado momento, em decorrência do movimento operário, né, terá uma greve geral, onde todas as classes trabalhadoras vão parar, especialmente a dos coveiros, né, como diz lá atrás do livro, os coveiros vão encostar as pás, e os mortos vão falar assim, peraí, ninguém vai enterrar a gente, então a gente vai exigir ser enterrado, né, os mortos não vão morrer, longe de ser algo de terror. Esses mortos vão pro coreto, né? Toda cidadezinha tem um coreto. E vão espalhar os podres da cidade, né? Não só a podridão fétida, né? Como diz o Veríssimo, né? Na hora que eles estão passando, as pessoas não viram eles cheiraram, eles saíram correndo pelo cheiro, só o odor já era, né, da putrefação.
Mas mais do que a putrefação em si, eles vão dar a putrefação moral, né? Eles vão falar, olha só, fulano o que fez e o que o outro fez, eles vão escancarar os crimes de cada um, né? E a gente acaba falando, né? Eu torci pelos mortos, falei, é isso aí, denunciem as injustiças, né? Isso é uma coisa que vai entrar muito aqui na prosa do Veríssimo, que é essa denúncia, né, das torturas, né, da época pré-ditadura, é uma denúncia, com certeza. Então, muito legal, muito instrutivo. E tem todo esse realismo mágico que eu acho que ele cumpre um papel fundamental, assim, né, no sentido de que ele não é o principal. Eu acho que isso é um grande mérito. Eu sempre elogio os autores que pegam o fantástico e colocam como tempero, não como o prato principal. Apesar de que é óbvio que os mortos-vivos, digamos assim, eles vão ter um caráter central em toda a obra, a gente sente que eles não são o centro. Os centros são as denúncias de violações de direitos humanos, injustiças cometidas, situações trágicas de disputas de patrimônio, sabe? Então a gente vai vendo temáticas muito reais, problemáticas reais. Por isso que eu simplesmente amei essa obra e a gente dá boas risadas no meio de tudo isso. Então é uma obra muito completa, eu fortemente indico Incidente Antártico. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Deixe sua curtida e coloque suas indicações de clássicos aí para quem quer começar ou conhecer novos clássicos. Um grande abraço e até a próxima.